Olá, meus amores, bom dia! Hoje vamos falar sobre ter uma alimentação saudável. Por quê? Ter uma alimentação saudável, ela é fundamental para que as funções do organismo, funcionem de uma forma equilibrada. Bom, uma alimentação saudável, geralmente, ela vem a ser composta por nutrientes, certo? Mas então, o que é uma alimentação saudável? Bom, alimentação saudável são compostas por carboidratos, por gorduras e proteínas. Lembre-se que não devemos esquecer das vitaminas e dos sais minerais que também estão aí presentes, nos diversos tipos de alimentos. Como o quê? Como a fruta, como a verdura, como o legume, como os legumes, entre outros alimentos. Além disso, a gente não pode esquecer das fibras. Por quê? Porque elas são essenciais dentro da nossa alimentação, presentes aí em diversos tipos de alimentos, como frutas e verduras. Tá certo, turminha? Uma alimentação composta por nutrientes de uma forma equilibrada, ela vai costumar a ser bastante variada. Então, por isso que não devemos ter nenhum tipo de exagero na nossa alimentação. Mas, hoje é aula de ciências? Não, vamos falar sobre cardápio alimentar. Por quê? É uma das maneiras da gente estar aí garantindo, uma alimentação de forma saudável. E esse cardápio, geralmente, ele é elaborado por um nutricionista, onde cada indivíduo terá o seu tipo de cardápio. Por quê? Porque cada um vai necessitar de uma porção diferente, de vitamina, certo? Cada corpo reage de uma forma. Esse cardápio, ele vai ser gerado no sentido horário, também em formato de círculo, certo? Onde cada bloco terá uma cor. Para quê? Para individualizar cada refeição, ou seja, cada período que aquele indivíduo deverá se alimentar. Lembrando que devemos fazer ingestão a cada 3 horas, certo? Onde é acompanhado por 5 a 6 refeições. Temos aí o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Esse cardápio, ele pode vir apresentado tanto por desenho como por texto. Tá bom, turminha? Devemos lembrar que temos o dever de fazer ingestão de frutas e verduras diariamente. Por quê? Porque uma alimentação saudável vai trazer aí para todos nós uma série de benefícios. Quais, Bom, temos aí o sistema imunológico, a qualidade do sono irá melhorar assim, bastante, o nosso intestino, o humor, a nossa capacidade de concentração, certo? Além do que, ele irá auxiliar ou no peso, no ganho ou na perda de peso. Lembrando que as gestantes também devem fazer esse consumo de alimentos saudáveis. Por quê? Porque além de vir como fonte de nutrientes durante a amamentação, certo? Vai desenvolver aí um bebê bem saudável. Tá bom, turminha? Bom, dentro do cardápio alimentar, a gente não pode esquecer da pirâmide alimentar. Aí eu vou pedir o reforço, certo? Da Selma, para conversar um pouquinho com vocês referente à pirâmide alimentar. Isso mesmo. Depois eu vou chegar lá no grupo, conversar com ela para ver se ela traz uma aula aí para vocês referente à pirâmide alimentar. Por quê? Porque a pirâmide alimentar, ela traz aí o que deve ser maior ingerido e o menor consumo, certo? Onde basicamente é a troca de alguns alimentos que antes não eram consumidos no Brasil, e aí os nutricionistas resolveram então buscar esses alimentos que tinham uma quantidade de ingestão maior, presentes no nosso cultivo, e aí criou essa pirâmide
alimentar, certo? Com todos aqueles que devem ser maior consumido e menor consumido. Então, dentro da pirâmide alimentar, quanto maior os alimentos estiver no topo da pirâmide, deverá ter uma quantidade menor de ingestão, certo? Ele deve ser ingerido em menor quantidade. A orientação é que faça a ingestão de 6 porções de carboidratos, como o que? Como o pão, a batata, a mandioca, 3 porções de legumes e verduras, 3 frutas, 3 laticínios, isso mesmo, o queijo, o leite, o iogurte, que continha aí carne ou ovos, feijão ou outros leguminosos, que haja também o óleo de gordura saudável, o açúcar, porém em menor quantidade. Mas não devemos esquecer da água, porque a água ela é essencial para o transporte dos nutrientes, assim também como a nossa hidratação. Então, o ideal é que façamos aí a ingestão, certo? De cerca de 2 a 3 litros de água por dia. Devo lembrar a todos vocês aí que não devemos substituir por quê? Por refrigerante, por suco, principalmente por aqueles industrializados. Água é água, tá certo? Onde possui aí ricos em nutrientes. Para a gente ter para a gente ter uma alimentação saudável, certo? Devemos deixar de lado os embutidos. Como que, a mortadela, as bolachas recheadas, os salgadinhos, certo? Outro cuidado, turminha, bem importante, é na hora da gente selecionar esses alimentos. Por quê? Porque existe aí alguns carboidratos que eles são um pouco mais complexos, certo? Então, aí devemos utilizar a forma integral, como o pão, como a massa. E já que estamos falando de gorduras, certo? As insaturadas devem ser ingeridas em maior quantidade, como o azeite doce, o abacate, que possui a sua própria gordura, o salmão. E as proteínas as proteínas devem vir magras. O peixe, a carne vermelha com pouca gordura, pois já tem a sua origem, né? Assim também como o feijão. O uso do feijão é assim essencial, rico em ferro, certo? Entre outras vitaminas. Então, turminha, nesses exemplos que estou dando para vocês, é possível perceber que é de cada indivíduo. Não é verdade? Porque, como eu falei anteriormente, cada indivíduo tem a sua própria porção de ingestão diariamente. A minha forma de consumo é diferente da sua forma de consumo. O meu corpo necessita mais de um tipo de vitamina, já o seu necessita de outro, certo? Mas já tem alguma dica de alguns alimentos menos saudáveis? Sim, doces, bolos, brigadeiros, alimentos industrializados que contêm aí muitos sódios, temperos prontos, todos eles devem ser evitados. Sei que estão aí fazendo bico, né? Porque eu falei do brigadeiro, eu também adoro brigadeiro, mas devemos consumir aí em uma quantidade menor. Se eu comer uma vez na semana vai me fazer mal? Não. Há uma necessidade de utilizar esporadicamente, uma vez ou outra, certo? Então, por isso devemos criar um cardápio para quê? Para que a gente consiga utilizar mais leite, utilizar legumes, frutas, certo? Outra coisa que deve ser evitada assim ao máximo são as margarinas. Isso mesmo, os recheios dos biscoitos, os salgadinhos, aqueles pacotes congelados, sabe? De fritura, pastéis, pizza, miojo, na verdade, além do que muita ingestão de pães, certo? Podemos usar sim, não diariamente. Tá bom, turminha? Então, vai seguir para vocês a atividade do módulo da página 59,
certo? Até a página 62. Devo lembrar vocês que apesar desses alimentos que citei há pouco instante para vocês, como a pizza, como o miojo, tem menos teor saudável, certo? Porém, a gente não deve deixar de consumir. Mas como salientei antes, o consumo dele não é algo constante na nossa dieta, certo? Então, por exemplo, se durante o dia essa pessoa faz aí 5 refeições por dia, certo? E uma delas, em um desses grupos aqui, fez a ingestão de algum desses alimentos que eu citei, não irá comprometer a saúde dessa pessoa, tá bom? Para finalizar a aula, que a Pro gosta de conversar, não é verdade? Vou deixar para vocês algumas dicas de alimentação saudável. Quais, Pro? Não fique sem comer no intervalo de 3 horas. Procure comer o que gosta, coma com prazer, mas dê aí uma prioridade aos produtos naturais. Vamos fazer aí a substituição daqueles que não são tão saudáveis. Não há necessidade de comer com pressa. Na hora que estiver se alimentando, nada de uso de outras atividades, certo? Beba bastante água, faça a ingestão de frutas no cardápio de vocês. Utilizem combinações de alimentos, façam de 5 a 6 refeições por dia e não esqueça que devemos mastigar bem, certo, turminha? Lembrando para vocês que segue a atividade no módulo 59, ó, página 59 até 62. Tá bom, meus amores? Sintam-se beijados, abraçados. Estou com muita saudade de vocês. Tenham um ótimo dia, certo? Cheio de luz e vibrações positivas. Um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula.